tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa terceira videoaula do nosso curso Algoritmos e Programação em Java 10. Bem, como falado anteriormente nas nossas duas videoaulas, nós vimos o conceito de algoritmos, o que são algoritmos. Vamos lembrar o que são algoritmos? Só fazendo uma rápida recapitulação. Conjunto de passos para resolver um problema. E programação, vamos relembrar o conceito de programação, é pegar esse algoritmo e transformar em uma linguagem de programação, uma linguagem de alto nível. E daí, dessa linguagem de alto nível, a gente transforma em linguagem de máquina para executar em um dispositivo computacional. Seja o computador, seja o celular, seja um tablet. Perfeito? Ok? Então, nessa nossa terceira videoaula, o que nós vamos estudar? Vamos estudar o que é essa famosa linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? Que tanto o professor Sampaio está falando. O que é isso? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide. Bem, nós temos várias linguagens de programação hoje. Nós temos o Java, que é uma das mais populares que se tem, PHP, Python, C Sharp, C, Ruby, C++, JavaScript, TypeScript. Enfim, temos uma infinidade de linguagens de programação. E o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem escrita e formal que especifica um conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas, para gerar software. Então, voltando para cá, o que vem a ser uma linguagem de programação? É um idioma que tem uma gramática. Você não tem um idioma português? Não tem um idioma inglês, alemão, francês, japonês, árabe? Cada um com a sua gramática específica, perfeito? Linguagem de programação é o mesmo conceito. Você tem um idioma, que é uma sintaxe básica, que você tem que aprender essa sintaxe, a como utilizar essa sintaxe. Eu vou ensinar para você, no caso, a sintaxe do Java, ok? E a partir dela, aprender a pegar os algoritmos e transformar nessa linguagem. Então, todas as instruções, os passos que eu passei no algoritmo em português, eu vou transformar usando a sintaxe do Java. Aonde? Em um ambiente de desenvolvimento Java. Perfeito? Inicialmente, esse nosso ambiente aqui de desenvolvimento, eu vou falar mais adiante, mas já adiantando, é o JShell. É o ambiente que nós vamos usar sem ter que instalar nada. Via web mesmo a gente vai usar um JShell, onde a gente vai testando as instruções Java, para você ir se ambientando com a sintaxe do Java. Didaticamente é a melhor solução. Eu falo pela minha experiência, já ter treinado muitos alunos. Então, didaticamente é a melhor solução. Depois, nós vamos instalar o ambiente, tanto Java, quanto a sua IDE, que é o seu ambiente de desenvolvimento, que nós vamos usar com Eclipse. E aí eu vou ensinar nesse ambiente como é que a gente continua criando o código Java de uma maneira rápida e bem objetiva. Perfeito? Então, linguagem de programação é isso. Cada um tem sua sintaxe. O Java tem sua sintaxe, o PHP tem outra sintaxe, o Python tem outra sintaxe, o C Sharp, enfim, cada uma dessas linguagens tem a sua sintaxe diferente. Por quê? Porque foram pessoas, empresas diferentes que fizeram. Então, cada um seguiu um parâmetro, uma sintaxe, uma gramática diferente. E por que, Sampaio? O que diferencia uma linguagem da outra? Diferenciar do foco que cada linguagem tem. Por exemplo, se o seu foco é desenvolver um código que possa ser independente de plataforma, rode em qualquer lugar, o Java é a melhor solução. Ou você quer criar um código para rodar em grandes servidores de grandes empresas, instituições financeiras, bancárias, etc. Java é a melhor solução. Ah, eu quero criar agora aplicativo, um app para celular Android. Java é a melhor solução. Ah, eu quero criar um aplicativo web rapidamente. PHP é uma solução muito interessante. Ah, eu quero escrever código em linguagem de bem baixo nível. Assembly, C, enfim, cada linguagem tem a sua particularidade. E tem linguagens novas surgindo o tempo todo. Uma vantagem da linguagem Java que eu vejo, por isso que eu estou ensinando você que está programando agora, aprendendo a programar, vai aprender a programar com uma linguagem que é tecnologia número 1 de mercado, uma das vantagens é que é uma linguagem que está há mais de 20 anos no mercado. Então é uma coisa que você vai aprender e que não vai ficar obsoleta amanhã. E que está evoluindo numa velocidade muito rápida. Então é uma coisa que você estuda que não fica obsoleta. Que nem todas as outras linguagens conseguem garantir isso. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha agora no nosso slide, dando continuidade a esse assunto, linguagem de programação. Os conjuntos de instruções seguem um padrão bem definido de sintaxe e de semântica. A sintaxe é a forma de escrever o código, são os comandos, é a sua ortografia. A semântica é o significado, o comportamento do código. Então você vê aí no slide que você tem um código Java. Esse meu código Java tem algumas instruções,
package unidade 1, ponto e vírgula, class, mensagem app, abre chave, fecha chave, public static, void, main, system out, print line, enfim, isso é sintaxe Java. Isso você vai aprender, eu vou ensinar você isso. Hoje você pode não entender bolhufas do que está escrito aqui, mas daqui a algum tempo você vai entender o que está escrito aí. Mas de maneira geral, todas essas instruções que eu coloquei aí são a sintaxe da linguagem. Isso é a sintaxe do Java, que você tem que aprender. À medida que você for programando, você vai aprender essa sintaxe. E essa sintaxe ela vai refletir o quê? O algoritmo que eu escrevi em português, por exemplo. Então eu escrevi um algoritmo em português, depois eu transformo ele para uma sintaxe de uma linguagem de programação e depois transformo em linguagem binária para o meu dispositivo computacional executar aquilo que eu quero. E o que é a semântica? É o significado, é o que faz aquele meu código. Aí, no caso, no exemplo, o meu código ele faz o seguinte, ele imprime uma mensagem. Olá, alunos. A semântica desse meu código é isso. Olá, alunos. Ele imprime essa mensagem. Perfeito? Então, veja, o que orienta a gente na hora que a gente está estudando uma linguagem de programação? É a sintaxe, principalmente a sintaxe dela. A gente tem que entender a sintaxe, os comandos dela. E esses comandos são bem definidos. Nós vamos estudar esses comandos na linguagem algorítmica, em português, e depois a gente aprende como representar isso na linguagem Java. Esse vai ser nosso trabalho e eu vou bater bastante isso com você. Eu vou te ensinar detalhadamente cada uma dessas instruções. Então, a gente pode ver aqui na imagem uma cabeça cheia de ideias aí do que deve ser feito e cheia de sintaxe. Se, faça, enquanto, se não, se, enquanto. Todas esses termos fazem parte de uma sintaxe de uma linguagem de programação. Todos. O se, que a gente vê em algoritmo, a gente vai ver mais adiante, em outra unidade, é o if do Java. O enquanto, que a gente vai ver na linguagem algorítmica, em português, é o while do Java, e assim por diante. Mas eu não quero me adiantar agora, eu só quero te dizer que tem isso e vou lhe ensinar da melhor maneira possível como aprender, perfeito? E veja, como eu estava falando também, a linguagem de programação tem várias linguagens de programação que são específicas para determinadas situações, para determinados dispositivos. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, das linguagens de programação utilizadas para a criação de apps. Esses apps que rodam tanto para celular iPhone quanto para celular Android. Vamos dar uma olhadinha no slide. Então, para criar app para o iOS, que é um ambiente da Apple, você usa o Objective-C, a linguagem proprietária da Apple para a criação de apps para os seus dispositivos. No caso, para o Android, para criar apps para o Android, que é um padrão do Google, você usa o Java. Para a criação de apps para a plataforma Windows, você usa o C#. Então, perceba, para cada ambiente eu tenho uma linguagem que é mais indicada para utilizar. Aí você pergunta, professor, qual é a linguagem que eu preciso aprender? Você precisa aprender uma linguagem que eu vou te ensinar nesse curso, que é o Java, e depois, conforme a sua necessidade, você pode ir aprendendo outras linguagens. Só que aqui eu vou te ensinar essa linguagem aprendendo a programar. Você aprendendo a programar, depois aprender qualquer outra linguagem é bem mais fácil, é bem mais simples, perfeito? Então por isso que a gente vai estudar bastante o conceito de algoritmo, vamos fazer muitos algoritmos e vamos transformando esses algoritmos em programas Java e executando esses programas. Assim você vai aprendendo a construir software da melhor forma possível, perfeito? Em um determinado momento eu falei que as linguagens de programação têm linguagens de baixo nível e alto nível. Cheguei nesse momento agora para explicar qual é a diferença entre elas. Então, a principal diferença é o seguinte, quanto mais alto o nível da linguagem, maior o nível de abstração que eu trabalho, ou seja, os conceitos estão muito próximos aos conceitos nossos, da nossa linguagem de comunicação do dia a dia. Então, o Java, por exemplo, é uma linguagem de alto nível, o PHP é uma linguagem de alto nível, C# é uma linguagem de alto nível, C é uma linguagem de alto nível. Então, eles estão muito próximos à nossa sintaxe que a gente usa do dia a dia. Já quando você diminui o nível de abstração, você já fica mais próximo à linguagem de montagem, linguagem de máquina. O que é que acontece? Você fica mais próximo de zeros e uns. Escrever códigos mais próximo a uma sintaxe de máquina. É mais difícil. Programar sim, mas tem muita gente que programa. Mas para a nossa necessidade aqui, para o que eu quero ensinar você a fazer software, para qualquer dispositivo computacional, o nosso foco é linguagem de alto nível. Perfeito? A gente não vai ver linguagem de baixo nível. Mas, a título de curiosidade, vou lhe mostrar no slide um código feito em Assembly, uma linguagem de baixo nível.
Vê se você consegue entender alguma coisa desse código. Exemplo de código em Assembly. Move R0, vírgula, jogo da velha, OC, ponto e vírgula, load base address of string into R0. Load, dois pontos, move R1, call, print, inc, gmp, load next character. Deu para entender alguma coisa? Enfim, é uma sintaxe muito próxima às operações que a máquina tem que fazer. Realmente fica difícil entender. Agora veja uma sintaxe de uma linguagem de alto nível como o Java. Vamos dar uma olhada no slide. Class, mensagem app. Ou seja, eu sei que tem alguma coisa a ver com mensagem e app de aplicação. Public Static Void Main. É porque aqui está feito em inglês. A maior parte das linguagens de programação que nós vamos aprender, a sintaxe delas é em inglês. Voltando para cá, eu sempre pergunto, professor Sampaio, por que a maioria das sintaxes das linguagens de programação são feitas em inglês? Porque elas foram desenvolvidas pelos americanos. É por isso, é simples assim. Então, como os americanos, empresas americanas, universidades americanas desenvolveram, eles desenvolveram em inglês, usando o idioma deles. Então, a gente tem que aprender. Tem linguagem de programação feitas aqui no Brasil? Tem linguagens muito boas feitas no Brasil, mas não são as mais populares, não são as mais mercadológicas, não são. Então, você para aprender o Java, você tem que ter conceitos básicos de inglês para entender o que você está escrevendo, perfeito? Mas voltando lá para o nosso código Java. Então, Public Static Void Main. Main, do inglês, é principal, ou seja, é o início, é o método principal, é a rotina principal do meu código. O chaves, abre chave, fecha chave do Java, significa início e fim. E o que tiver dentro dele é a instrução. System out print, print é de imprimir. Print line, imprime na tela. O que ele vai imprimir na tela? A mensagem, olá, alunos. Pergunto, qual é o código mais simples de entender, o Assembly ou o Java? Dá para perceber nitidamente, né? O Assembly baixo nível, o Java, uma linguagem de alto nível. Perfeito? Aí surge a dúvida, professor Sampaio, qual linguagem escolher desse universo fantástico de linguagem? Como eu já falei anteriormente, depende da situação que você precisa utilizar no dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa. O padrão é que a gente comece a programar com o que a gente aprende na faculdade. Esse é o padrão. Perfeito? Ou o que a gente aprende na empresa, trabalhando, fazendo estágio. Ou o que é mais comercial. Que a gente vê que tem mais oportunidade de trabalho e começa a aprender porque a gente quer pegar aquela vaga. Porque eu estou vendo Java aqui com você? Porque é mais didático, porque atinge essas três situações aí que eu falei. É ensinado na faculdade, é muito utilizado nas empresas e é muito comercial. E aqui no caso, como eu estou usando um ambiente que você não precisa inicialmente fazer nenhuma instalação e só executar instruções simples do Java, é também muito fácil de aprender. Didaticamente é a melhor solução que eu encontrei. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Te aguardo na próxima. Vem comigo!